Ao que tudo indica, segundo o repórter Eric Faria, do Globoesporte.com, o Tite já disse sim para o Flamengo. E por que que eu concordo com essa decisão? E por que que eu acho que vai dar muito certo? E por que que eu acho que o Flamengo acertou na contratação? Por alguns fatos que a gente precisa elencar. Primeiramente, gente, o Tite é um grande técnico. Eu sei que tem muita gente que fica receosa de falar dele a respeito da Copa do Mundo, mas a gente não pode valer o trabalho de uma pessoa apenas pelo Mundial de seleções, no caso como a Copa do Mundo. Porque se a gente fosse só se valer pelo Mundial da Copa do Mundo, no caso, o Tele Santana nunca seria um grande técnico. Porque ele conseguiu fazer um bom trabalho em 82, morreu ali naquela situação quando ele era favorito, tá bom? E em 86 não conseguiu avançar contra a França, que não tinha nenhum título mundial naquela situação. Então, se a gente fosse se valer apenas por trabalho em Copa do Mundo, a maioria dos técnicos não valem absolutamente nada, principalmente do espectro de ponto de vista brasileiro. Porque a gente vale o trabalho da seleção como o mais alto topo de um técnico que pode chegar, diferente de uma visão europeia. Agora, o que o Tite fez nos últimos anos, principalmente a questão de eliminatórias e fazendo o Brasil se tornar competitivo, é algo absurdo. E é algo que a gente não pode negar. Porque até 2016, as pessoas esquecem isso, o Brasil ele estava em sexto nas eliminatórias, tá? O Brasil ele estava ameaçado a não ir para a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. O Brasil nunca tinha ido tão mal nas eliminatórias desde aquelas eliminatórias da Copa de 2002, que o Brasil conseguiu se classificar no último jogo. Então ele pega o Brasil em sexto e desde então o Brasil nunca perde a primeira posição das eliminatórias. Ele conseguiu fazer com que as eliminatórias da América do Sul se tornassem um torneio de verão. O Tite deixou a seleção brasileira com 81% de aproveitamento. Ele teve menos de 10 derrotas. E isso significa que ele só perdeu na Copa do Mundo. Eu sei que pra gente só vale a questão da Copa do Mundo, mas é preciso analisar como um todo, porque a gente tá falando do melhor técnico brasileiro em atividade. Sim, o Tite é o melhor técnico brasileiro em atividade. E ele praticamente só teve bons trabalhos. Com exceção do Atlético Mineiro, algumas pessoas ainda vão relevar ali o caso do Palmeiras, mas beleza, a gente pode destacar aqui Palmeiras e Atlético Mineiro como trabalhos. No caso do Atlético Mineiro como um trabalho ruim, mas o Palmeiras como um trabalho ok. De resto, Grêmio, Inter, Corinthians, a própria seleção brasileira, a gente pode destacar o Tite como um grande treinador e que ele fez grandes trabalhos no futebol brasileiro. O Tite é um cara que ele consegue pegar o grupo, ele consegue não só chamar o grupo pra si, tudo bem que pode ter um jogador ou outro que pode não gostar da atitude dele, mas ele consegue ser um cara que faz com que a gestão de pessoas torne aquele ambiente completamente agradável ao ponto dele colocar a sua tática ali. Eu sei que a gente coloca, e já colocaram várias vezes, o Tite como um técnico retranqueiro por causa daquele time do Corinthians de 2012, que era acostumado a armar, que era acostumado a jogar por um erro do adversário e que tinha duas linhas de quatro muito bem estabelecidas, né? Que um time que se tornou completamente competitivo ao ponto de tirar Santos, Vasco, Boca da Libertadores e ganhar o Mundial em cima do Chelsea. Mas a verdade é que o Tite, diferente dos outros técnicos gaúchos, ele consegue ter um estilo de jogo muito mais ofensivo, com posse e com marcação muito forte. Uma coisa é a gente estar falando de um técnico completamente defensivo como o Luiz Felipe Scolari. Outra coisa é a gente falar de um técnico que começa o time pela defesa. Começar o time pela defesa significa você se preocupar com o seu sistema defensivo primeiro, para depois conseguir gerar uma situação de ataque e posse de bola. E ele conseguiu fazer essa mudança de chave acontecer naquele Corinthians de 2015, que foi a obra-prima dele em trabalhos. O Corinthians era seguro defensivamente, tudo bem que ele levava um pouco mais de perigo que aquele Corinthians de 2012, mas ele era uma defesa sólida, uma defesa que sabia jogar. O Cássio estava em boa fase também, e você tinha um time mágico, um time que encantou de fato com um futebol muito bonito. Toque de bola, aproximação, era o chamado tic-tac ali dos chamados corintianos. Então você tem um cara que consegue sim fazer o time jogar. A seleção brasileira, ela jogava bem. É que na segunda passagem ali dele, no caso no segundo ciclo para a Copa de 2022, a seleção brasileira acabou se tornando um pouco pragmática, se tornou um pouco previsível em questão do seu 4-2-3-1, em questão do seu 4-1-4-1. Tudo bem, beleza, teve algumas críticas em relação à falta de variação tática, mas o que a gente nunca pode dizer é que a seleção brasileira foi competitiva e conseguiu jogar bem, beleza? Não por acaso,
As casas de apostas de todo mundo, sites de probabilidades, colocavam o Brasil como favorito. E se você tá colocando o Brasil como favorito, não é por puro achismo, é porque você tá pegando os resultados e você consegue colocar numa base estatística para conseguir mostrar para aquelas pessoas que de fato aquele time pode vencer o torneio ou não. E o Brasil era favorito, apontado por todos os especialistas para poder ganhar a Copa do Mundo. No caso de torneio mata-mata, uma decisão individual pode acabar manchando toda o planejamento ali do técnico. Tudo bem. O Tite ele pode ser criticado sim pela escolha do Daniel Alves, ele merece ser criticado em relação a isso, mas ele não pode ser criticado porque o Brasil tomou um gol contra a Bélgica e ele não pode ser criticado porque o Brasil avançou o time todo contra a Croácia que faltava 4 minutos. Então fica um pouco complicado. Em questão do Flamengo, a gente pode dizer que é um elenco hoje bagunçado, que é um elenco hoje que falta comando técnico e que falta um treinador que consiga entender os seus jogadores e colocá-los nas devidas posições corretas. E fazer com que o grupo abrace a ideia. Você teve uma passagem de diversos treinadores e a tendência é que dê certo, não só pela capacidade técnica do Tite, mas como eu falei, gestão de grupo. 2 técnicos que tiveram grande gestão de grupos deram certo, ou em algum determinado momento, ou também no resultado final. Dorival Júnior conseguiu fazer o time campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de forma magistral, e Renato Portaluppi também teve sucesso nesse time. Por um momento, o Flamengo, ele brilhava tanto quanto 2019. As pessoas esquecem que num determinado momento ali do trabalho do Renato, as pessoas estavam lembrando sim daquele Flamengo de 2019, aplicando goleadas e fazendo 3, 4 todo jogo, jogando de diversas formas, enfim. Por quê? Porque o Renato ele entende de planejamento de grupo e gestão de pessoas. Agora, nenhum técnico consegue ter gestão de pessoa com planejamento tático é sinônimo de sucesso. O Tite, com certeza, ele vai conseguir arrumar a casa, ele vai conseguir fazer um time competitivo ao ponto de botar medo de volta nos adversários. É claro, o Flamengo ele vai passar agora por uma reformulação, vai poder fazer enxugar alguns jogadores ali que já deram, né, ou outros que alguns vão sair que não conseguiram render aquilo que foi esperado, mas a tendência é, ele vai pegar um timaço na mão. O Tite ele tem números completamente expressivos, repito, ele teve 81% de aproveitamento na seleção brasileira. A gente está falando de um técnico que consegue ter uma defesa muito segura, um meio-campo que joga muito bem, um ataque eficiente. Isso tudo a gente viu no Corinthians de 2015. Isso tudo a gente viu na seleção brasileira fazendo o que quis nas eliminatórias. E a tendência é, o Tite vai pegar uma seleção na mão. Esse time na mão dele é para gerar medo sim nos adversários. Ainda não está oficializado, só está dito, conforme Eric Faria, que Tite disse sim, mas a tacada de Messi do Flamengo, que parece que finalmente acertou. Vamos ver como é que vai acontecer, não sei se é por causa de anos de eleição de presidente, etc. Mas a tendência é, abre o olho com esse Flamengo, principalmente para a próxima temporada, porque na mão do Tite ele vai dar medo.